Imaginem um guerreiro diferente de todos os outros. Um ser cuja presença emana poder e determinação. Ele luta com a força de 10 homens. Ele não sente dor, não conhece a fraqueza. O medo é um estranho para ele. Sua coragem é inabalável, mesmo diante dos maiores perigos. Ele é um berserker, um lendário guerreiro da era viking, envolto em mito e medo. Sua fúria é lendária. Histórias de sua fúria feroz em batalha ecoam através dos tempos, inspirando tanto admiração quanto terror. Dizia-se que eles entravam em um estado de transe, tornando-se forças imparáveis da natureza, quase sobrenaturais. Seu próprio nome evoca imagens de homens de olhos arregalados, uivando como lobos, enquanto abrem caminho através das fileiras inimigas, sem piedade. Mas quem eram os berserkers? O que os tornava tão temidos e respeitados? Seriam eles realmente guerreiros possuídos por uma fúria sobrenatural? Ou havia algo mais por trás de sua lenda? Ou seriam simplesmente mestres da guerra psicológica, usando o medo como sua maior arma, manipulando seus inimigos com astúcia? Juntem-se a nós enquanto mergulhamos no mundo dos berserkers, explorando suas origens, seus rituais e seu impacto duradouro na cultura viking. Preparem-se para viajar de volta a um tempo de mito e lenda, onde a linha entre o homem e a besta era tênue e o rugido de um berserker causava terror nos corações até dos guerreiros mais corajosos. Uma era onde a bravura e a selvageria se entrelaçavam. A própria palavra berserker é uma pista para suas origens. Ela nos leva de volta aos tempos antigos, onde a cultura nórdica florescia. Em nórdico antigo, acredita-se que signifique camisa de urso ou pele de urso. Isso reflete a prática de vestir peles de animais para invocar seu espírito. Isso sugere uma forte conexão com o mundo animal, um tema recorrente na mitologia nórdica. Os animais eram vistos como seres sagrados e poderosos. Os ursos eram reverenciados por sua força e ferocidade, e acredita-se que os berserkers buscavam canalizar essas qualidades em batalha. Eles se preparavam para a guerra com rituais que os conectavam aos ursos. As lendas dos berserkers estão profundamente entrelaçadas com a mitologia nórdica, particularmente com Odin, o pai de todos, deus da guerra e da magia. Odin era uma figura central na cultura viking. Odin era frequentemente retratado acompanhado por lobos e corvos, criaturas associadas à batalha e à morte, enfatizando ainda mais a conexão dos berserkers com os aspectos selvagens e indomáveis da natureza. Essas criaturas eram vistas como mensageiras dos deuses. Esses guerreiros encontram seu lugar nas sagas, poemas épicos e histórias que recontam a história e as lendas do povo nórdico. As sagas eram uma forma de preservar a memória e os feitos dos heróis. Eles são descritos como guerreiros de elite, muitas vezes lutando a serviço de reis e jarls. Sua lealdade e habilidade em combate eram altamente valorizadas. Sua reputação de ferocidade os precedia, incutindo o medo nos corações de seus inimigos antes mesmo que um único golpe fosse desferido. A mera menção de um berserker era suficiente para causar pânico. No centro da lenda dos berserkers está o Berserkergang, o estado de transe em que eles entravam durante a batalha. Relatos de testemunhas da época descrevem homens uivando como animais, mordendo seus escudos e lutando com força e tolerância à dor aparentemente sobre-humanas. Dizia-se que eles eram impermeáveis ao fogo e ao aço, ignorando ferimentos que paralisariam homens comuns. A natureza exata do Berserkergang permanece um mistério. Algumas teorias sugerem o uso de substâncias alucinógenas, talvez derivadas de cogumelos ou plantas, para induzir esse estado alterado de consciência. Outros acreditam que era uma forma de histeria auto-induzida, alcançada por meio de cantos ritualísticos, dança e privação. Independentemente da sua causa, o Berserkergang era um espetáculo aterrorizante de se contemplar.
Não é de admirar que muitos o atribuíssem à intervenção divina, acreditando que os berserkers estavam possuídos pelos espíritos de animais ou até mesmo deuses. Seção 4. Além do campo de batalha. A vida como um berserker. Embora sua fúria em batalha seja lendária, a vida de um berserker fora da guerra permanece envolta em mistério. O pouco que sabemos é obtido a partir de relatos históricos dispersos e das sagas que frequentemente romantizavam suas vidas. Acredita-se que os berserkers eram frequentemente mantidos em alta estima em suas comunidades, suas habilidades como guerreiros valorizadas em uma época de conflito constante. Eles podem ter servido como guarda-costas de poderosos chefes ou formado seus próprios bandos de guerreiros, alugando seus serviços ao maior lance. Apesar de sua reputação selvagem, os berserkers não eram bestas irracionais. Eles aderiam a um rígido código de honra, valorizando a lealdade, a coragem e a força acima de tudo. Eles eram conhecidos por sua independência feroz e desdém pela fraqueza. Seção 5. Um legado de fúria. Berserkers na história e cultura. O impacto dos berserkers na cultura nórdica se estende muito além do campo de batalha. Eles eram mais do que apenas guerreiros. Eram figuras centrais na sociedade viking, influenciando a arte, a literatura e até mesmo as práticas religiosas. Sua lenda está entrelaçada na trama da mitologia e do folclore nórdico, inspirando inúmeros contos de heroísmo e terror. As histórias dos berserkers eram passadas de geração em geração, mantendo viva a memória de seus feitos extraordinários. Eles representam o poder bruto e indomável da natureza, uma força a ser reverenciada e temida. A imagem do berserker encapsula a essência da ferocidade e da coragem, características altamente valorizadas na cultura viking. O arquétipo do berserker ressoou ao longo da história, aparecendo de várias formas em diferentes culturas. Sua influência pode ser vista em diversas tradições guerreiras ao redor do mundo. Dos guerreiros celtas, que lutavam nus, aos samurais japoneses, que abraçavam a filosofia da morte ou da glória, o conceito do guerreiro, movido por uma fúria primitiva, é um tema recorrente na história humana. Essa ideia de um guerreiro imbuído de uma força quase sobrenatural é fascinante e universal. A própria palavra berserker entrou na língua inglesa, um testemunho do legado duradouro desses guerreiros temíveis. Ela carrega consigo a essência de uma era em que a força bruta e a coragem eram essenciais para a sobrevivência. É usada para descrever alguém em um estado de fúria ou frenesi incontrolável, uma homenagem adequada aos guerreiros que abraçaram a fúria interior. A palavra continua a evocar imagens de poder e intensidade, refletindo a herança cultural dos berserkers. Seção 6. O mistério dos cogumelos. Teorias intrigantes. Entre os muitos mistérios que cercam os berserkers, a natureza exata de seu Berserker Gang permanece um tema de debate. Enquanto alguns estudiosos acreditam que foi resultado de práticas ritualísticas ou histeria autoinduzida, outros propõem uma possibilidade mais intrigante: o uso de substâncias alucinógenas. Etnomicologistas, cientistas que estudam a relação entre fungos e culturas humanas, apontaram para o uso potencial de cogumelos psicoativos pelos berserkers. Certas variedades de cogumelos, conhecidas por sua capacidade de induzir estados alterados de consciência, crescem selvagens na Escandinávia. Será que esses cogumelos seriam o segredo por trás da fúria lendária dos berserkers? É uma teoria tentadora e, embora faltem evidências concretas, ela adiciona outra camada de intriga ao enigma já fascinante dos berserkers. Seção 7. Ecos dos berserkers. Influências modernas. A lenda dos berserkers continua a cativar a imaginação moderna, encontrando nova vida na literatura, cinema, televisão e videogames.
Sua imagem como guerreiros ferozes e imparáveis os tornou uma escolha popular para a fantasia e a ficção histórica. Das páginas dos romances à telinha, os Berserkers são frequentemente retratados como oponentes formidáveis. Sua fúria selvagem e desrespeito pela dor os tornam aterrorizantes e emocionantes de assistir. Sua presença adiciona um toque de selvageria primitiva a qualquer história, um lembrete do poder bruto que reside adormecido dentro de todos nós. O fascínio duradouro pelos Berserkers fala a uma parte primal de nossa natureza, um fascínio pelo indomável, pelo selvagem e pelo perigoso. Eles servem como um lembrete de que dentro de cada um de nós reside o potencial para grande fúria e grande coragem.